Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos lendo juntos a Carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 11. Hoje queremos encerrar esse capítulo. Vimos que esse capítulo trata sobre fé. E esse é um assunto muito importante, porque as Escrituras dizem que o justo viverá da fé e de que nós somos justificados pela fé e que a salvação ela nos é dada pela graça de Deus. Não é algo que nós conquistamos, não é algo que vem de algum sacrifício ou de algum esforço que nós podemos fazer. Esse não é o ensino do Evangelho. A graça foi concedida por Deus a todos os homens, ao nos perdoar. Perdoar o nosso pecado. Perdoar aquilo que nós fizemos com o mundo, fizemos uns com os outros e principalmente com as nossas próprias vidas. O pecado é o egoísmo humano. Foi quando o homem resolveu colocar-se a si mesmo no trono. Para isso, o homem rompe com Deus, no começo da história. Nós vimos isso. Essa ruptura com Deus, ela nos levou para muito longe de Deus. E esse mundo, ele é o resultado disso, né? Toda dor, sofrimento, miséria e todas as coisas que nós vemos, né? Que vai desde a destruição do próprio homem, a destruição das relações entre os homens, a destruição da natureza. Nós poderíamos falar muito que o que há no mundo, toda dor, sofrimento, toda injustiça que há no mundo, é resultado dessa ruptura entre o homem e Deus. Mas o problema é que Deus, já sabendo de tudo isso, nos fez mesmo sabendo que nós andaríamos como humanidade, viraríamos as costas e andaríamos muito longe de Deus. Por isso o perdão de Deus já estava no coração dele. O perdão de Deus não foi algo que Deus resolveu nos dar em algum momento, mas ele já existia antes da criação de todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. E Deus nos perdoou em Cristo. Manifestou isso quando ele veio ao mundo na cruz, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, se entregou por nós, deu a sua vida por nós, por toda a humanidade. Mas nós sabemos que, apesar de que a graça foi dada a todos os homens, nem todos os homens a recebem e respondem com a fé. A fé é a resposta que nós podemos dar à graça de Deus. Quando nós temos aquela experiência com Deus e entendemos com a mente e coração que fomos perdoados, a fé brota. A fé, ela é o fruto da graça. Mas nós sabemos que, infelizmente, a fé não é de todos. Vimos até agora que o que dificulta ou o que impede que a graça encontre resposta nos nossos corações é justamente o fato de que, por causa da injustiça, que veio por causa do pecado, nós jogamos toda a injustiça em Deus, muitas vezes. E enquanto nós permanecemos assim, culpando Deus para nos justificar, jogando sobre Deus aquilo que é nossa culpa, ou seja, enquanto nossos corações estão fechados para reconhecer que o nosso egoísmo, o egoísmo humano, é a causa de todo o mal, de toda injustiça, e preferimos negar ou a existência de Deus ou culpá-lo por todas as coisas, ou as duas coisas, né?
porque muitos daqueles que negam é porque quando pensam em Deus e olham a injustiça do mundo, acham que se Deus existisse, isso não aconteceria. Ou seja, eles ignoram completamente o fato de nós termos sido criados livres, o fato das nossas escolhas e consequências. E preferem, então, ao olhar a injustiça que há no mundo, dizer assim: se Deus existisse, não haveria esse mal. Ou seja, eles fecham totalmente a sua mente, seu coração, ao fato de que toda a injustiça do mundo foi a forma que nós, como humanidade, usamos da nossa liberdade e escolhemos viver uma vida de egoísmo. Bom, essa foi a primeira parte, o que nos priva de chegarmos a deixar que a graça nos alcance. Vimos também, até agora, que quando nós temos essa experiência com Deus, essa primeira experiência com Deus, de reconhecer a nossa condição de pecador, ao sermos iluminados pela graça, de nós recebermos pela fé a Cristo em nossos corações, nós começamos um relacionamento com Deus. E essa é a diferença básica entre religião e evangelho. Na religião, não é possível ter nenhum tipo de relacionamento vivo com Deus, porque a religião nos leva à idolatria. Os deuses das religiões, incluindo muitas vezes, o próprio Deus das Escrituras, o próprio entendimento que as pessoas muitas vezes têm de Jesus Cristo, do Pai de Jesus Cristo, de Deus, é um entendimento restrito à idolatria. E a idolatria é uma relação morta com Deus. A idolatria impede-nos tanto de realmente abrirmos o nosso coração para Deus, como ouvirmos Deus falar e ver Deus agir. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse relacionamento com Deus, essa vida de oração com Deus que nos leva tanto a ver Deus agir, a ouvir Deus falar, a ver Deus agir milagrosamente, a experimentarmos o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu quero deixar isso muito claro, isso para mim é muito importante, que numa relação viva com Deus, numa vida de oração, numa vida de confiança, né? Nós vimos que Abraão ouviu Deus chamá-lo para deixar uma terra, para sair da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que ele mesmo não sabia onde ia, mas ele confiou em Deus. Ele confiou naquele que havia falado com ele. Então, há esse relacionamento com Deus, que não é apenas um relacionamento onde as pessoas falam, ou repetem ladainhas, que é muito comum da religião, né? Como foi o que eles fizeram com o Pai Nosso, por exemplo, né? Que Jesus estava nos ensinando a orar, mostrando o que é uma oração verdadeira, e a religião transformou numa ladainha que as pessoas repetem, né? É uma característica, né, da religião, da idolatria. Esse relacionamento onde a oração não passa de palavras aprendidas de cor e repetidas automaticamente. Rituais mortos, baseados em cerimônias, em sacramentos, como aconteceu também na fé cristã, ao se transformar em cristianismo. Muitas coisas que Jesus fez, que era vivo, se transformou em um ritual, em cerimônias repetitivas, onde as pessoas colocam a sua confiança naquilo, né?
como se aquele ato, né? Eles fizeram isso com batismo, fizeram isso com batismo com água, né? Fizeram isso com a ceia do Senhor. Eles acreditam que naquela cerimônia, naquele rito, existe algum poder. E isso também faz parte da idolatria. Mas eu quero falar sobre um relacionamento vivo. Aquele que ouve Deus falar. Aquele que vê Deus agir. E eu quero falar sobre esses dois aspectos que aparecem aqui no livro de Hebreus. E eu vou começar aqui, né, no verso 32. E que mais direi? O escritor já havia falado sobre Abraão, Isaac, Jacó, havia falado sobre Sara, havia falado sobre Moisés, e aqui ele fala assim, verso 32. E que mais direi? Falta-me tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, presta bem atenção, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Presta bem atenção nessa primeira parte. Esse aspecto da fé, né, que abre as portas para o poder de Deus. Abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus em nossas vidas e circunstâncias. Eu acho isso tão importante, porque esse tipo de coisa fortalece a nossa fé, ver Deus agir. Mas para ver Deus agir, nós precisamos, primeiramente, confiar nele. Abrir os nossos corações e clamar a ele. Colocar os problemas das nossas vidas, nossas circunstâncias, nossas dores, nossas dificuldades nas mãos de Deus, em confiança. Quando nós fazemos isso, nós podemos ver Deus agir. E eu estou dizendo nós podemos ver Deus agir. E eu quero explicar por que eu estou falando assim. Porque quando nós colocamos as circunstâncias das nossas vidas, os problemas, lutas, obstáculos, como dizem muitos crentes, os gigantes que nós temos que vencer, as muralhas que muitas vezes barram o nosso caminho e nós teríamos que ver essas muralhas cair, enfermidades, milagres que nós necessitamos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é levar isso em oração. Para que possamos conversar com Deus. Para que nós possamos ouvir Deus falar conosco sobre esses problemas, sobre essas lutas, sobre essas dificuldades. Porque quando nós entregamos tudo isso nas mãos de Deus e falamos com Ele, sendo a vontade dele, sendo parte do propósito que Deus tem para as nossas vidas individuais, nós vamos ver muitas vezes Deus agir poderosamente. E a Bíblia diz que nós precisamos pedir as coisas para Deus, que nós precisamos clamar a Deus, que nós precisamos muitas vezes suplicar a Deus, que nós devemos interceder também em favor dos outros. Porque quando nós fazemos isso, não é que nós vamos
dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Não é que nós vamos tentar convencer a Deus ou converter a Deus à nossa própria vontade. Oração não é isso. Mas é quando nós clamamos, suplicamos, pedimos, intercedemos. Nós, primeiramente, estamos conversando com Deus, abrindo com Deus, queremos ouvir Deus falar, inclusive saber se Ele vai livrar, curar, operar com poder os seus milagres. Porque Deus fala conosco quando Ele vai agir de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. Mas Ele também fala conosco. Muitas vezes não, muitas vezes espere. Alguém já disse, né? Que quando nós pedimos algo a Deus, há 3 possibilidades em Deus. Sim, Deus vai agir. Não, Deus não vai agir naquela circunstância. Ou espere, que no momento certo Ele vai agir. Mas para isso nós precisamos ter relacionamento com Deus. Para isso nós precisamos conversar com Deus. Para isso nós precisamos ouvir Deus falar. Mas para isso, principalmente, nós precisamos confiar que Deus sabe mais do que nós sabemos e que Deus tem um propósito na vida daqueles que se entregaram nas suas mãos. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, chamamos isso de conversão. A Bíblia chama isso também de novo nascimento. A Bíblia também chama isso de arrependimento, que é essa conversão, essa entrega total das nossas vidas nas mãos de Deus. Nós colocamos, de fato, nossas vidas na mão dele e confiamos que a partir daí nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. E é óbvio que Deus sabe, Ele tem um propósito para nós ao fazermos isso. E coisas que vão acontecer na nossa vida, ou vão acontecer para que nós vejamos a mão de Deus nos livrar, ou para que nós experimentemos o poder e o milagre de Deus, ou essas coisas vão acontecer para, de alguma forma, isso nos tornar pessoas mais quebrantadas, pessoas mais entregues, pessoas mais humildes, porque o egoísmo está em nós, que é o pecado. Ele faz parte hoje da natureza humana. Não é que nós herdamos isso dos nossos pais, mas todos nós, seres humanos, diz a Bíblia, pecamos. Todos nós um dia tomamos uma decisão parecida com aquela de Adão. Adão é o arquétipo da humanidade, né? E por isso, essa natureza egoísta, que quando nós reconhecemos isso, né? E a justiça de Deus, e o amor de Deus, e o perdão de Deus, nós respondemos com fé e somos transformados em pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Isso não elimina essa nossa natureza corrupta. Vamos ter que andar com ela enquanto vivermos nessa carne. Quando Deus responde nossas orações com livramento, milagres, curas, e vemos a mão dele agindo, isso aumenta a nossa fé. Mas precisamos lembrar também que a ação de Deus na nossa vida não é só para aumentar a nossa fé nele, mas é também para tratar com esse homem egoísta que sempre volta à cena do crime. Essa natureza que basta ter uma oportunidade, ela quer se manifestar. Então, muitas vezes, Deus precisa tratar com isso nas nossas vidas.
E é aí que ele permite aquelas circunstâncias, onde mesmo que nós oramos para nos livrar delas, Deus não vai nos livrar, porque aquela circunstância é para tratar com esse homem egoísta que habita em nós. É por isso que aqui no capítulo 11, nós não temos só milagres e livramentos. E como tem isso, né? Como Deus opera milagres. Operou no passado, na vida de todos esses homens aqui, Sansão, Baraque, Jefé, Davi, Gideão. Há muito milagre na Bíblia. Jesus fez muitos milagres, né? Muitas vezes para mostrar o amor dele para as pessoas, curando pecadores, ressuscitando mortos. Até a água Jesus transformou em vinho num casamento, para mostrar como Deus se importa com as pessoas. E ele continua fazendo milagres nas nossas vidas, nas vidas de outras pessoas. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de poder, mas ele também é um Deus que quer nos salvar. E nos salvar não implica apenas, como eu já disse, aumentar a nossa fé, que ele faz quando ele opera esses livramentos, essas curas, esses milagres. Eu, particularmente, na minha vida cristã, experimentei muito o milagre de Deus. Curas, milagres. Eu já vi Deus fazer coisas milagrosas, coisas que não têm explicação humana. E isso realmente aumentou e aumenta a minha fé. E Deus ainda opera isso na minha vida. Mas Deus também muitas vezes me deixou passar por vales, me deixou passar por sofrimentos, me deixou passar por perdas, me deixou passar por dificuldades, me deixou muitas vezes ser derrotado. E isso serviu para quebrantar o meu coração, isso serviu para me tornar mais humilde, isso serviu para me salvar de mim mesmo. E é por isso que nós encontramos isso aqui em Hebreus. No verso 35, né? Verso 36. E outros experimentaram escárnios, desprezo, humilhações e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E eu acho tão interessante isso aparecer nessa parte desse capítulo sobre a fé. Por quê? Porque a religião, apesar de ser idólatra por natureza, apesar de ter um Deus que só serve para responder positivamente aquilo que as pessoas pedem, a fé idólatra, ela gosta muito de falar sobre milagres, curas, sinais, como se a fé em Deus só trouxesse isso aí. Essa é uma distorção da fé. Eles dizem, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de cura. Eles chegam a marcar cultos para fazer milagres, como se o milagre fosse automático, né? Como se Deus fosse um garçom, onde você solicita, né? Garçom, traga-me um milagre. E ele traria. Essa é uma visão de um Deus obediente ao homem. Essa é a visão de um Deus que faz aquilo que o homem manda.
E você já reparou como é um ídolo? O ídolo é algo que você coloca num lugar, tira, põe em outro lugar. É, na verdade, o ídolo é um Deus seu. Essa é uma ideia de idolatria, né? Quando você tem uma visão, primeiro, fechada sobre Deus, né? Você cria uma teologia, né? Uma doutrina explicativa sobre Deus, e no seu entendimento idólatra das próprias escrituras, você diz, Deus é assim, assado, ele faz assim, assado, pronto e acabou. E uma das características da idolatria é criar o Deus curandeiro, Deus milagreiro, né? Não tem os santos milagreiros que muitos acreditam? Muitas vezes eles fazem de Deus um ídolo, um santo milagreiro, né? E eles chegam a falar isso, né? Eles marcam cultos para Deus fazer milagre, cultos para Deus fazer cura, e prometem para todo mundo cura e milagre, e sempre as pessoas pagam por isso, né? E isso é um engano. Isso não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro faz milagre, sim, quando o milagre faz parte da vontade dele para as nossas vidas. E eu volto a dizer, numa vida com Deus, Deus vai te fazer muitos milagres. Porém, a fé e a confiança em Deus, o relacionamento vivo com Deus, colocar as nossas lutas e dificuldades diante de Deus, implica também em entender que muitas vezes aquela luta nós vamos ser derrotados, porque precisamos ser derrotados. Porque o nosso ego está muito inflado, porque nós estamos nos sentindo muito grandes, e às vezes é um paradoxo, né? Quanto mais a gente vê Deus agir nas nossas vidas, por causa do pecado, do egoísmo que há em nós, às vezes nós começamos a achar que foi porque nós oramos. Não é nem porque Deus é grande, misericordioso, bom, mas oramos. É a famosa fé na fé. Há muitas pessoas falam sobre oração não como uma entrega, não como se colocar numa posição onde podemos ouvir Deus falar, não como se colocar numa atitude onde nós podemos ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Sim, às vezes é fazer o milagre, mas às vezes não é. Porque às vezes as coisas que nós estamos enfrentando têm um propósito em nós, em nos tornar pessoas melhores. Muitas vezes uma enfermidade nos torna pessoas mais aquebrantadas. Uma derrota, um fracasso, né? E as pessoas gostam muito de falar sobre Davi, que derrotou o gigante Golias. Mas olha na vida de Davi, quantas derrotas ele vai ter. Faz uma contabilidade, você vai descobrir algo que as pessoas não gostam de ouvir. Que a vida de Davi foi uma vida de muito mais derrotas e sofrimentos do que de grandes vitórias milagrosas. Davi matou um gigante, mas muitas vezes o gigante que havia nele o derrotou. Davi recebeu um reino no lugar de Saul, mas muitas vezes o Saul que havia dentro dele o colocou fora. Eu quero que você entenda isso, que se nós andamos por fé, nós precisamos entender uma coisa, nós vamos ver milagres, vamos, porque Deus faz milagres. Nós vamos ver o poder de Deus nos livrando, vamos. Mas muitas vezes, quando o nosso ego está muito inflado e nós nem estamos percebendo, ou quando precisamos de um quebrantamento melhor para que Deus que está em nós possa fluir para a vida dos outros, Deus vai permitir que sejamos derrotados, que sejamos envergonhados, que sejamos humilhados, que vamos perder, que vamos sofrer,
porque isso também faz parte da fé. A fé não é só nos levar aos grandes montes da vitória, mas é também nos capacitar a andar nos vales da derrota. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Que Deus nos abençoe.